Estão vendo aquele cara? É igual a mim em bem pouco tempo. Que tipo de pessoa sem problemas com álcool ou drogas tem essa aparência? Só um viciado em pornografia. Estranhamente, ninguém discute sobre esse vício. Mas um viciado em pornografia é um cara que passa horas, dias, semanas, meses e até anos da sua vida na frente do computador, se masturbando vendo pornografia. Bom, eu passei alguns anos assim, um completo fracassado. Mas pelo menos eu tinha a Bruna, minha noiva. Tinha, ela me deixou. Qual é, Ed? Isso não foi nenhuma surpresa. Eu tô surpreso. Não vamos fazer isso, tá? Eu vou entregar 90 páginas amanhã, na sexta. Vamos esperar pra ver o que ela diz. Ed, O quê? eu sei como é isso. Eu era a sua namorada. Ela tinha razão, pra que continuar? Eu tinha claramente perdido a minha vez. Nós dois sabíamos o que me esperava. Minha velha cama no meu quarto de criança em Minas Gerais. Meu pai feliz por me receber como seu ajudante de pedreiro, ou melhor, servente. Felizmente, eu tive a sorte de encontrar um neurocientista norte-americano que me apresentou um processo. Um simples processo que elimina o vício em pornografia em menos de 23 dias. Esse processo quebra o padrão do comportamento viciante e renova seu sistema dopaminérgico, fazendo com que você simplesmente perca o desejo por pornografia. Eu claramente havia perdido tudo. Meu emprego, minha noiva, minha filha e quase tirei minha vida. Então, eu resolvi experimentar. Afinal de contas, quanto mais eu podia piorar? E aí eu senti. Eu estava cego, mas agora enxergava. Eu simplesmente fiquei mais organizado, muito organizado. Que processo era esse? Com ele eu apenas não eliminei meu vício em pornografia, mas também não suportava a bagunça. Não queria saber de fast food ou qualquer lixo industrializado. Meu raciocínio ficou rápido e organizado. O que era isso? Eu não tava doidão, não tava ligado, só tava iluminado. Parecia ter energia limitada. Eu sabia o que tinha que fazer e como fazer. E a cada dia que passava, minha autoconfiança aumentava. Eu confesso, passei a me sentir o cara. Comecei a me cuidar melhor, a treinar todos os dias e gostar disso. A autoconfiança combinada com uma onda de motivação sem precedentes me fizeram entrar em um flow de produtividade. Ao seguir esse processo simples durante o dia, o que eu podia fazer nesse dia não tinha limites. Passei a chegar em belas mulheres com facilidade, e o sexo se tornou algo comum. De repente, meu raciocínio ficou rápido e minha memória melhorou consideravelmente. Comecei a me comunicar de maneira assertiva e com confiança. Meu cérebro estava cheio de ideias. Tudo que eu já tinha lido, visto ou ouvido, agora estava organizado e disponível. Aqui está, pode usar. Fiz novos amigos, passei a viajar mais, conheci novas pessoas e culturas diferentes. Todos os meus medos, toda a minha timidez sumiram. E a minha vida mudou, e pra melhor. Lembra da minha ex que me deixou para eu ser um fracassado? Hoje eu entendo ela. Provavelmente, se estivesse no lugar dela, eu faria o mesmo. Bem, digamos que eu e ela voltamos a nos falar. Apenas falar. E tudo isso aconteceu graças a esse simples processo que eliminou meu vício em pornografia e me deu uma nova vida. Uma vida com opções ilimitadas. E se você quer saber qual é esse processo, fique comigo, porque nos próximos 2 minutos eu vou te contar. Eu vou revelar como qualquer homem, não importa se está 2 ou 20 anos viciado, pode atacar e corrigir a causa raiz do vício em pornografia, usando nada mais do que um simples processo inovador que quebra o padrão de comportamento viciante e renova seu sistema dopaminérgico. Então fique comigo enquanto exploramos também a armadilha montada pelos executivos insensíveis da indústria pornográfica para que você continue consumindo essa droga. Como eles, trabalham dia e noite para esconder todas essas informações de você, os produtos perigosos que eles recomendam e como eles mantêm você viciado até não ter mais nada. Eu vou compartilhar um método exato, comprovado, que eu usei não apenas para eliminar o meu vício em pornografia, mas também conseguir consertar toda a minha vida, para a felicidade da minha família. Tenho certeza de que esse processo clinicamente testado e comprovado funcionará para você também. Seja você viciado há alguns meses ou há 20 anos. Seja você que já tentou NoFap ou outros métodos e nada funcionou. É hora de se levantar e fazer desse vício doentio uma coisa do passado. Veja, se você está sem esperanças em tentar algo novo ou acha que nada mais pode ajudá-lo, você tem que entender que essas emoções são normais. E se você está cansado e frustrado com todos e com tudo, você não está sozinho. Eu estava preso na mesma rotina alguns anos atrás. E só após quase tirar minha própria vida que eu decidi tentar algo novo. E ainda bem que eu tentei, porque agora eu tô finalmente livre desse vício maldito e da depressão. Eu posso finalmente desfrutar dessa nova versão de mim mesmo. Uma versão com mais energia, foco e disciplina. Uma versão mais autoconfiante e segura. Uma versão mais feliz, inteligente e produtiva de mim mesmo. Esse sistema, clinicamente comprovado, já ajudou 72.977 viciados em pornografia a se libertarem do vício. Mas antes de revelar o mecanismo que vai acabar com o seu vício, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel Martins, eu tenho 29 anos e sou programador há mais de 7 anos. Eu tinha uma ótima noite
noiva chamada Bruna e juntos tivemos uma linda filha chamada Sofia. Isso tudo acabou por causa da pornografia. Esse vício incontrolável fez com que eu deixasse tudo de lado. Meus objetivos, meu trabalho, meus estudos e até minha família. O que me levou a perder não apenas o meu trabalho, mas a minha família também. Isso foi um grande choque pra mim. E tudo começou há 11 anos atrás, quando eu vi pela primeira vez um vídeo pornô. E a partir daquele dia eu não consegui mais parar. Passei a ficar mais de horas na frente do computador, abri mais de 10 abas de uma vez, sempre buscando por algo novo. No início, apenas os vídeos normais eram suficientes, mas com o tempo, os vídeos normais já não bastavam. Então resolvi partir para outras categorias e conteúdos mais pesados. Abri inúmeras abas no meu navegador com categorias cada vez mais bizarras, como por exemplo, gangbang, golden shower, cuckold, surubas e coisas que quando me lembro me dão nojo. Se você não se identificou com nenhum dos nomes acima, ótimo. Significa que seu vício ainda não chegou nesse nível. E isso é bom. Nessa época, eu estava no auge da minha adolescência, com meus 17 anos, e eu não fazia ideia que minha vida iria daí pra pior, por causa do vício em pornografia e masturbação. Parece que o vício sugava toda a minha energia e eu não tinha motivação pra nada. Trabalhar, treinar, estudar, me socializar, tudo isso parecia extremamente difícil e cansativo. Hoje, posso dizer com certeza que anos da minha juventude foram jogados no lixo, graças à masturbação excessiva e o consumo de pornografia. Os anos foram passando e as consequências foram só piorando. Por muitas vezes me batiu uma tristeza e depressão profunda, até que um certo dia algo extraordinário aconteceu. Conheci uma mulher que me fez sentir o que era estar vivo de novo. Entrei em um relacionamento com ela e 2 anos depois noivamos. Graças a isso, por um tempo, fiquei totalmente longe da pornografia e da masturbação. Mas daí o relacionamento foi caindo na rotina, ficando tedioso, e ao invés de buscar formas de melhorar isso, eu voltei a assistir pornografia. E ao me masturbar todos os dias, ao ponto de algo extremamente desesperador acontecer. Eu simplesmente não conseguia mais ter ereção e satisfazer minha mulher na cama, porque o meu cérebro estava viciado em estímulos mais fortes, em coisas bizarras que só a pornografia oferece. Então, quando via minha mulher nua na minha frente, meu pau não subia. Era frustrante e vergonhoso. Eu tinha apenas 22 anos e tava broxa. Depois de um tempo, eu simplesmente não consegui me segurar mais. Falei tudo pra ela sobre o vício que eu tinha desenvolvido. Ela sabia que eu assistia pornografia, mas não sabia que era um vício. Depois que soube, ela me surpreendeu, porque ao invés de me deixar, ela quis me ajudar e me pediu pra tentar o NoFap, que é uma comunidade que serve como um grupo de apoio para aqueles que desejam abandonar a pornografia e a masturbação. O NoFap me ajudou por um tempo, mas eu continuava recaindo. Então, ela me aconselhou a buscar um psicólogo ou especialista no assunto. E por isso, eu comecei a fazer a psicoterapia com a finalidade de eliminar o vício de vez. Funcionou, por pouco tempo. Mas, infelizmente, após 2 meses, eu recaí e fiquei num ciclo sem fim de recaídas. Eu simplesmente não conseguia parar, e a pandemia do Covid só piorou tudo. Esse foi o início da ruína do meu relacionamento. Como você deve imaginar, pouco tempo depois, ela terminou comigo. Com menos de 4 meses para nos casar, e como se não bastasse, 3 semanas após o fim do meu relacionamento, meu chefe me demitiu, alegando falta de foco e profissionalismo da minha parte. Depois de tudo isso, eu simplesmente não conseguia mais me olhar no espelho. Eu tinha nojo do que eu via. Um homem fraco, nojento, viciado, degenerado, um completo fracassado. Esse foi o fundo do poço pra mim. Eu tava à beira do suicídio, prestes a acabar com tudo. Nesse momento, uma rápida lembrança veio à minha mente. A lembrança da primeira vez que minha filha disse papai. Então, rapidamente, um filme da minha vida passou na minha cabeça. E eu disse pra mim mesmo, chega, eu não posso desistir, alguém precisa de mim. A minha filha salvou minha vida. Depois disso, eu prometi pra mim mesmo, eu ia me livrar desse maldito vício em masturbação e pornografia. E nos próximos 2 meses, passei todo o meu tempo procurando informações sobre vício e pornografia, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Entrei em diversos grupos e fóruns na internet sobre o assunto, li diversos livros, como por exemplo, Your Brain on Porn, Easy Peasy, The Porn Trap, dentre outros. Gastei cerca de R$3.000 na época comprando cursos gringos sobre o assunto, mas não encontrei nada de novo. A recomendação era sempre a mesma. Pare com a pornografia, isso tá destruindo a sua vida. Bem, esse era o ponto principal, eu sabia que tinha que parar. Eu queria parar, mas eu não sabia como. Então continuei pesquisando e encontrei uma pesquisa chocante que revelou que alguns dos problemas já relatados por muitos homens que assistem pornografia são fobia social, quem consome exageradamente pornografia costuma ficar cada vez mais dependente do estímulo e preso no ambiente que costuma se masturbar, geralmente no quarto. Falta de prazer e motivação. Em um estudo da Charlotte University, em Berlim, descobriram que o volume do chamado estriado, uma região do cérebro que tem sido associada ao processamento de recompensas e ao comportamento motivado, era menor quanto mais consumo de pornografia os participantes relatavam. Em outras palavras, você passa a não sentir prazer ou motivação em fazer coisas simples do dia a dia. Outro problema é a disfunção erétil. Isso porque, nas palavras do urologista Harry Fish, um homem que se masturba com frequência pode em breve desenvolver problemas de ereção quando estiver com a sua parceira. Adicione pornografia à mistura e ele poderá se tornar incapaz de fazer sexo.
Um pênis que se acostumou a um tipo específico de sensação que leva à ejaculação rápida não funciona da mesma maneira quando é despertado de maneira diferente. O orgasmo será atrasado ou não acontecerá. Em seu livro Your Brain on Porn, Gary Wilson escreveu: até recentemente, a disfunção erétil raramente era vista em homens com menos de 40 anos. Agora, é vista em adolescentes de até 15 anos. Por que será, hein? Além disso, a Ike Journals confirmou que mais de 80% dos viciados em pornografia relataram que o vício trouxe problemas como depressão, ansiedade, solidão, menor satisfação com a vida e baixa autoestima. E talvez a pior consequência de todas, conforme encontrado em uma pesquisa realizada pelo consultório de Paula Hall, seja que 1 de cada 5 homens se descreveu como suicida por causa de seu vício em pornografia. Ler tudo isso foi assustador. Então, eu encontrei outra coisa que me chocou, que foi a corrupção deplorável na indústria pornográfica. Grandes empresas pornográficas como a Pornhub gastam em média 2,3 bilhões de dólares por ano em publicidade para promover e empurrar seus remédios de disfunção erétil e ejaculação precoce. Já reparou que nesses sites pornográficos tem sempre anúncios de remédios que curam a disfunção erétil e a ejaculação precoce? Percebe a ironia? Eles causam um problema em você através da pornografia e depois te oferecem a cura. Ou seja, eles te dão a droga, te dão um falso remédio, esse que não vai te trazer a cura, mas apenas te tornar dependente de mais uma droga. É uma indústria diabólica que ganha bilhões à custa da desgraça das pessoas. Eu fiquei enojado e zangado ao ver que tudo que importava para a indústria pornográfica era colocar mais dinheiro nos bolsos de seus acionistas. Eu tinha que fazer algo sobre isso. Então eu comecei a estudar os tratamentos e movimentos como o NoFap, que atuam contra o vício em pornografia, e percebi que eles têm um grande problema. Um problema que ainda não foi debatido ou apresentado corretamente, que é, eles não atuam na causa raiz do vício. Na verdade, eles apenas dizem para você parar. Isso nunca permitirá que você elimine seu vício. Pior ainda, é que grande parte dos praticantes do NoFap, após recaírem, ficam em um ciclo infinito de recaídas. Chamam isso de efeito caçador. Por favor, sinta-se à vontade para me corrigir se eu estiver errado. Mas todos nós sabemos que isso piora o vício. A minha pesquisa também me deu a esperança que eu precisava para continuar. E me levou à surpreendente solução para eliminar o vício em pornografia que estou prestes a compartilhar com você. Me deparei com histórias incríveis de homens que eliminaram com sucesso seu vício em pornografia. No Canadá, por exemplo, um jovem de 23 anos, James Lee, passou de uma forma avançada do vício, batendo 5 punhetas por dia, para uma eliminação completa do vício da sua vida. E havia centenas de histórias que eu encontrei online, incluindo uma sobre um homem da minha idade que milagrosamente eliminou seu vício em pornografia em apenas 27 dias. Isso me deixou animado, porque eu finalmente sabia que as pessoas poderiam eliminar seu vício em pornografia, e eu tinha certeza que também poderia eliminar meu vício, mas me senti frustrado, pois ainda não sabia como. Uma noite, às 23 horas, quando eu estava muito exausto e quase sem esperança, eu vi uma conferência online dos Estados Unidos sobre o vício em pornografia que me deu uma esperança. Eu confesso que eu não sou fluente em inglês, mas com as legendas consegui entender. Dentre os palestrantes dessa conferência, o que mais me surpreendeu foi o neurocientista e professor da Universidade de Toronto, Mark Lewis, falando mais a fundo sobre a causa raiz do vício em pornografia, seus malefícios e em como é possível eliminar o vício em até 4 semanas com seu poderoso método de 3 fases. Depois dessa conferência, eu mandei um e-mail para ele. Contei toda a minha luta de anos contra o meu vício em pornografia, falei sobre a minha filha, meu término com a minha noiva e minha tentativa de suicídio. Além de comentar que a minha missão de vida, se eu eliminasse esse vício maldito, era de ajudar milhões de brasileiros a eliminar o seu vício também. A verdade é que o professor Mark ficou tão impactado com a minha história que ele pediu a sua assistente para marcar uma ligação comigo. Ele decidiu abrir uma exceção para mim, se sensibilizando com o meu caso crítico e não me cobrou $300 por 1 hora de consulta como costuma cobrar. Eu perguntei para ele se a consulta poderia ser com um vídeo e com legenda, porque meu lista em inglês não era tão bom. Ele concordou e fizemos a chamada. Depois de me apresentar adequadamente e dizer a ele que eu era do Brasil, ele confessou que estava intimamente ligado com a disseminação do combate ao vício em pornografia no mundo, desde que largou seu vício para sempre aos 30 anos de idade. Eu já sabia que isso me dava ainda mais fé no seu tratamento, mas senti que o professor Mark estava um pouco relutante em me dar mais detalhes. Então eu comecei a contar a ele sobre a conferência que assisti, onde ele palestrava, e depois contei a minha história com mais detalhes. Eu disse a ele como a minha produtividade piorou rapidamente, como acabei com meu relacionamento e fui demitido do meu emprego. Contei a ele sobre a minha ansiedade, fobia social, falta de prazer na vida e depressão. Como eu fiz tudo certo e ainda não conseguia me livrar do vício. NoFap, terapias, tratamentos e psicólogos falharam comigo, eu disse. Você é minha última chance. Por favor, me conte sobre o seu método. Ele escutou em silêncio e então, depois que eu terminei a minha história, ele se abriu para mim com seu vasto conhecimento e sabedoria. Vou te dar esse método especial em 1 minuto, Gabriel, mas vamos ser claros sobre uma coisa. A verdadeira causa do vício em pornografia não é o desejo sexual. Para provar isso, basta olhar para os praticantes de NoFap, por exemplo, que decidiram parar com a masturbação e pornografia, reprimindo o desejo sexual ou canalizando ele em outras atividades, como treino, banho gelado, estudo, trabalho, etc. E mesmo assim continuam recaindo. Eles simplesmente não conseguem parar.
Nós podemos concluir que as pessoas que estão se esforçando para eliminar o vício em pornografia estão fazendo isso da maneira errada. A Universidade de Toronto, onde fiz pesquisas por 2 anos, descobriu que todos os viciados em pornografia desenvolveram algo que chamam de síndrome de deficiência de recompensa. E após anos de trabalho e pesquisa contínua, posso dizer com certeza que essa é a causa do vício em pornografia. Os sintomas dessa síndrome envolvem uma incapacidade de sentir recompensa, prazer, propósito ou significado da maneira que as pessoas comuns sentem. Isso decorre de lesões causadas pela pornografia nos locais do receptor de dopamina no cérebro. Como isso funciona na prática? Bom, quando você assiste pornografia, o cérebro responde ao estímulo sexual com a produção de dopamina, que é associado à antecipação de recompensas. Esse neurotransmissor também influencia na memorização de informações, ou seja, o caminho neural é criado para lembrar aonde ir para conseguir o mesmo tipo de prazer. Quanto mais repetições, mais o cérebro vai buscar para essa sensação. Primeiro, vem o gatilho, que pode ser cansaço, estresse, solidão, desejo e outros. A partir disso, segue o hábito de consumir material pornográfico, que é a rotina, terminando pela recompensa, que seria o prazer causado. Nesse caso, o caminho neural fortalecido pela repetição seguida da recompensa gera o vício, ou seja, a pornografia ativa a área cerebral conhecida como centro de recompensa, que é a mesma atividade de usar substâncias ou fazer comportamentos viciantes. Por isso, a longo prazo, a pornografia afeta o cérebro, causando disfunções sexuais, como a dificuldade de sentir o orgasmo ou mesmo conseguir uma ereção apenas com o estímulo de um parceiro real. Então, essa repetição consegue danificar profundamente o sistema de recompensa, que fica sem resposta quando é estimulado por fontes reais de prazer. Veja com o seguinte exemplo: quando algo parece bom, mesmo que por alguns minutos queremos mais. No cérebro de alguém que não é viciado, eles sentem a recompensa de neurotransmissores semelhantes aos opiáceos ao receber carinho de um ente querido. Eles obtêm o alto de coisas que acontecem na vida cotidiana. No cérebro viciado, no entanto, algumas pessoas têm menos desses neurotransmissores ou experimentam um sistema defeituoso de liberação desses recursos químicos. Ou seja, o problema não é o desejo sexual. O problema é que seu sistema dopaminérgico está ferrado e por isso ele libera menos desses neurotransmissores que dão prazer. Sem um sistema dopaminérgico liberando dopamina de forma normal, você fica irritado, triste, depressivo, o que leva você novamente à pornografia e masturbação. É por isso que o NoFap não funciona, pois ele não trata a causa raiz do problema, que é o seu sistema dopaminérgico, que está desregulado e está viciado em altas cargas de dopamina. O NoFap e outros métodos lidam apenas com os sintomas do problema e não com a causa raiz. Eles simplesmente dizem para você parar com a pornografia, reprimir o desejo sexual e focar em bons hábitos, estudar, treinar, meditar, ocupar a cabeça. E sim, tudo isso ajuda. Mas você não diz para um viciado em cocaína para simplesmente parar com a cocaína, reprimir o desejo, começar a estudar, treinar, meditar, ocupar a cabeça. Isso não vai funcionar, não é o suficiente. É por isso que você sempre recai. Mesmo que tenha muita vontade de parar com a pornografia e tente, você sempre recai. A verdade é que é impossível eliminar seu vício em pornografia a menos que você conserte essa única coisa. É por isso que eu e meus colegas chamamos esse procedimento de mecanismo de renovação do sistema dopaminérgico. E se você não ativar esse mecanismo, será como dirigir um carro que está com o óleo vencido no motor. Enquanto o óleo não for trocado, o carro não funcionará direito e você nunca eliminará o seu vício em pornografia. Claro, como você pode ver, isso não é culpa sua. Então ele me disse que também tem boas notícias para mim. Aqui na Universidade de Toronto, desenvolvemos um método simples que quebra o padrão de comportamento viciante e corrige seu sistema dopaminérgico, que é a causa do seu vício em pornografia em primeiro lugar. Quando você fizer isso, você impedirá que um sistema dopaminérgico defeituoso o faça recorrer à pornografia em busca de prazer. O ponto importante aqui, Gabriel, ele continua, é que eliminar o vício em pornografia é um processo composto de diferentes fases. Na primeira fase, você identifica o gatilho profundo que te leva ao vício e então lida com esse gatilho de maneira saudável. E geralmente o gatilho pode ser associado a um trauma sentimental ou vazio existencial. Ele continuou a me explicar como identificar e lidar com isso de maneira saudável, sem precisar recorrer à pornografia. E na minha cabeça, eu fui concordando, pois, embora eu achasse que sabia qual era meu gatilho, eu logo percebi que estava enganado, era muito mais profundo. Ele me disse que mais de 72.977 homens de 19 a 50 anos ao redor do mundo estavam seguindo não só essa primeira fase que ele me passou, mas todas as 3 fases completas para eliminar o vício em pornografia para sempre. E como você, eu estava extremamente curioso para descobrir qual era esse método de 3 fases para eliminar o vício em pornografia de forma definitiva. O que poderia torná-lo tão poderoso para não apenas eliminar de vez o vício em pornografia, mas também reparar as lesões do cérebro e acabar com a disfunção erétil, ansiedade, fobia social e depressão. E depois de tanto insistir, ele resolveu compartilhar o guia completo com as 3 fases do método comigo e o melhor, sem me cobrar nada. Mas primeiro ele me avisou: isso é 100% eficaz somente quando você executa as 3 fases durante pelo menos 23 dias para conseguir eliminar o vício de maneira definitiva. Sem compromisso, todo o método é praticamente inútil. E isso é algo que você não encontrará em lugar nenhum, porque como disse o professor Mark, e depois de toda a minha pesquisa, o interesse dos grandes executivos da indústria pornográfica é mantê-lo viciado. Tudo isso parecia ótimo, mas eu ainda não entendia porque não tínhamos ideia sobre esse avanço do vício em pornografia antes. Você pode encontrar os estudos, Gabriel, e eles estão bem preservados no laboratório de pesquisa da Universidade de Toronto.
mas você não os encontrará na mídia, porque os poderosos da indústria pornográfica suprimem qualquer coisa que possa colocar em risco seus negócios. Ele continuou: sempre haverá pesquisas mostrando como a pornografia tem benefícios positivos, mas é importante saber que a indústria pornográfica de 100 bilhões de dólares por ano tem muitas razões para empurrar essa mentira. A indústria do tabaco fez o mesmo quando a pesquisa mostrou que fumar estava claramente ligado ao câncer de pulmão nos anos 50, mas o tabaco não foi regulamentado pelo governo dos Estados Unidos até 1992, quando proibiu a venda de produtos de tabaco para menores. Por que demorou 40 anos? Porque a indústria do tabaco pagou seus cientistas para fazer pesquisas que questionassem a pesquisa legítima. Seu objetivo não era refutar a pesquisa, mas apenas questioná-la como inconclusiva. Ao sugerir que os resultados são mistos, eles podem confundir o público enquanto estão ganhando bilhões com uma substância viciante. A indústria pornográfica está fazendo a mesma coisa, tentando divulgar pesquisas falsas para confundir as pessoas sobre a pesquisa real. Ouvir isso me deixou triste, mas ao mesmo tempo eu sabia que poderia mudar algo. Foi quando eu prometi a mim mesmo que se esse método funcionasse pra mim, eu mostraria ao mundo, não importando os riscos. Então eu comecei a seguir as 3 fases do método, e confesso que eu me surpreendi, porque foram bem fáceis de seguir. Nos primeiros 2 dias, o impulso por assistir pornografia ainda estava forte. Então eu fiz o que Mark recomenda fazer na fase 2 do método, e o impulso sumiu. Depois de mais 4 dias, algo mudou. Comecei a me sentir menos ansioso e mais relaxado, e após uma semana pude ver claramente que estava dormindo melhor, e minha energia estava aumentando. Só que ainda tinha vontade de ver pornografia. Mas lembrei que Mark disse que isso era normal e eu continuei. E após mais 4 dias, algo incrível aconteceu. Os impulsos começaram a diminuir, minha autoconfiança começou a aumentar. Então depois de 17 dias seguindo o método, o meu prazer por fazer coisas simples como treinar, estudar, ler um livro ou me socializar voltou. E isso não foi tudo. Embora eu achasse difícil acreditar, a minha fobia social e ansiedade estavam desaparecendo dia após dia, assim como a minha disfunção erétil. A verdade é que eu comecei a parecer mais jovem, muito mais jovem. Os desejos incontroláveis por pornografia se foram e minha força foi restaurada. E o mais importante, a depressão não existia mais. Em pouco mais de um mês, eu me sentia mais inteligente, articulado, criativo e adquiri uma aparência saudável. Sim, primeiro porque eu comecei a me cuidar melhor e segundo porque não estava mais jogando fora meus nutrientes e vitaminas todos os dias. Sempre que você ejacula, vários nutrientes que estão no seu sêmen vão embora. Nutrientes como vitamina C, B12, potássio, fósforo, magnésio, cálcio, zinco, que é bom para cabelo, pele e unhas. Isso mesmo, o zinco auxilia na metabolização de vitaminas e proteínas que são essenciais para o crescimento dos fios. Com isso, quando há ausência desse mineral no organismo, o resultado são cabelos mais fracos e quebradiços. A masturbação frequente e o desperdício de sêmen podem tornar o cabelo mais fino e também causar queda. Então, se você notou que está ficando calvo, mesmo sendo muito novo, essa pode ser a causa. Isso significa que ao me livrar desse vício, a minha pele melhorou, os meus olhos ganharam brilho e vida, os traços do meu rosto ganharam mais contorno, o cabelo e a barba ficaram mais bonitos, brilhosos e maleáveis. E pela primeira vez em 7 anos, voltei a me sentir bonito, o que resultou em uma melhora da minha autoestima, que estava em pedaços. E a melhor parte foi poder passar mais tempo de qualidade com a minha linda filha Sofia, o que fez a minha ex-noiva começar a me ver com bons olhos novamente. Esse foi o melhor momento da minha vida. Você não pode imaginar como é maravilhoso ter essa nova liberdade. Eu tava me sentindo tão enérgico, tão confiante e, acima de tudo, estava feliz novamente. Meu teste funcionou. Minha missão estava clara agora. Eu tinha que compartilhar essa descoberta incrível com o mundo e ajudar homens que lutam contra o vício em pornografia a eliminar seu vício. Então eu tive a ideia de entrar em contato com o professor Mark para pedir permissão de compartilhar esse método para homens do Brasil. No começo, ele ficou resistente, mas eu insisti. Falei para ele sobre o impacto que isso teria no Brasil, que mudaria a vida de muitos homens e aumentaria o reconhecimento dele. Então ele concordou. Logo em seguida, eu paguei cerca de R$2.000 a um freelancer do Orkana para traduzir todo o material para o português, deixando tudo o mais simples possível. E ele fez um ótimo trabalho. Eu adicionei mais alguns conhecimentos importantes que adquiri ao longo dessa jornada contra o vício. Então, eu decidi que era hora de testá-lo em homens aqui no Brasil. Conseguimos encontrar 160 voluntários homens de 18 até 42 anos, de diferentes estilos de vida. Alguns eram viciados em pornografia há poucos meses e outros sofriam há mais de 15 anos com vício. Todos concordaram em experimentar o nosso método por 50 dias. Cada um deles recebeu um formulário para que pudessem fazer relatórios semanais sobre seu progresso. Eu estava preparado para esperar pelo menos 2 semanas para que os relatórios iniciais voltassem. Mas o que aconteceu a seguir foi incrível. Depois de 6 ou 7 dias, comecei a receber chamadas de quase todos no estudo, alegando que os impulsos estavam mais controláveis e eles também começaram a ter mais energia. Eles não podiam acreditar. Então, eu os encorajei a continuar o tratamento e acompanhar o progresso. E quando fui recolher os relatórios após 23 dias, os resultados foram incríveis. 157 de 160 viciados quebraram o padrão do comportamento viciante, começaram a corrigir as lesões do sistema dopaminérgico e não sentiam mais o desejo incontrolável por pornografia. Agora, seus sistemas dopaminérgicos estavam renovados, em perfeitas condições de funcionamento e o mais importante, a pornografia foi removida de suas vidas em apenas algumas semanas.
todas as pessoas, sem exceção, que atingiram a marca de 50 dias, melhoraram consideravelmente seus marcadores de saúde, eliminando a disfunção erétil, fobia social, depressão, melhorando os níveis de energia e até melhorando a função cerebral. Agora, você provavelmente pode perguntar o que aconteceu com as 3 pessoas que não eliminaram o vício em pornografia? Bom, elas só seguiram o método por 11 dias e conseguiram bons resultados nesses 11 dias. Porém, acharam que o vício já estava sob controle e decidiram parar com o método. E por isso recaíram. Mas agora já voltaram a seguir o método e estão indo bem. Então, a experiência acabou por ser um verdadeiro sucesso para todos. Estava tão feliz que mal podia esperar para compartilhar esse tratamento com mais pessoas. Esse foi o nascimento do método Quebrando o Ciclo, aqui no Brasil. O único método que quebra o padrão de comportamento viciante e a maneira definitiva de controlar os impulsos e eliminar o vício em pornografia, corrigindo o sistema dopaminérgico. Este é o método que ajudou mais de 70 mil pessoas a se livrarem do vício em pornografia. Um método extremamente eficaz que você pode começar a usar agora e ver os resultados em apenas alguns dias. Agora, você provavelmente está se perguntando, como eu posso obter o método Quebrando o Ciclo? Bom, o professor Mark trabalhou duro durante anos, fazendo vários testes para criar esse poderoso método que elimina o vício em pornografia, e eu traduzi e acrescentei informações úteis ao método. Não há dúvidas de que seus impulsos começaram a diminuir em menos de 2 semanas, e os seus níveis de energia, foco e felicidade ficarão excelentes em menos de 20 dias. Mas é essencial que você continue o tratamento para corrigir o seu sistema dopaminérgico. Dessa forma, você quebrará de uma vez por todas o padrão de comportamento viciante e sentirá como seu cérebro estivesse sendo regenerado. Agora, fica óbvio porque o método Quebrando o Ciclo é a única opção eficiente para tratar com sucesso o vício em pornografia. Nada mais provou funcionar. Você pode tentar o NoFap e recair, como aconteceu comigo. Você pode ir a psicólogos e tentar todos os tratamentos, que farão você gastar uma fortuna, assim como eu gastei. No fim, você chegará à mesma conclusão. Nada funciona. O vício irá progredir à medida que você começar a se sentir mais cansado, mais fraco, exausto, ansioso e deprimido. Eu também garanto que os chamados métodos alternativos, como meditação, banho gelado ou diferentes tipos de treinamentos, não são fortes o suficiente para tratar o vício. Todos eles podem te ajudar, mas não vão te curar nunca. Ao contrário do método Quebrando o Ciclo, que pode fazer o trabalho em menos de 4 semanas, mantendo você seguro de futuras recaídas. E como funciona o método na prática? Bom, o método Quebrando o Ciclo é dividido em 3 fases. Primeira fase, entraremos aqui na raiz do problema. Aqui você vai descobrir qual é o gatilho, o sentimento profundo que te leva à pornografia e como lidar com isso de maneira saudável. Segunda fase, quebrando o padrão de comportamento viciante. Nessa segunda fase, você receberá um passo a passo simples do que fazer para quebrar o padrão de comportamento viciante, ou seja, acabar com a prática da pornografia. Terceira fase, renovando o sistema dopaminérgico. Nessa última fase, você vai corrigir as lesões do seu cérebro causadas pela pornografia e renovar seu sistema dopaminérgico, o que por fim acabará com seus desejos por pornografia, e você voltará a ter prazer com coisas simples do dia a dia. E se você adquirir o método hoje, você receberá 2 bônus gratuitos. O primeiro bônus é o guia Como Fazer uma Mulher Gozar Sem Penetração. Sim, isso mesmo. Recebemos por e-mail muitos relatos de jovens que desenvolveram disfunção erétil por causa da pornografia. Então, enquanto se recupera, esse guia ajudará a satisfazer uma mulher sem a necessidade de penetração. O segundo bônus é o guia chamado Adeus Ejaculação Precoce, que ensina um método simples e caseiro que acaba com a ejaculação precoce de maneira natural em menos de 7 dias. Agora me diz, quanto você acredita que vale tudo isso? O professor Mark cobra $300 nos Estados Unidos por cada hora de consultoria onde compartilha o método. Na cotação entre dólar e real hoje, isso representa mais de R$1.500. Então você pode entender porque eu e minha equipe inicialmente queríamos definir o preço do método Quebrando o Ciclo em R$590 aqui no Brasil. Foi necessário muita pesquisa, muitos testes e muito trabalho para conseguir desenvolver o método Quebrando o Ciclo. Além disso, esse método especial foi projetado para abordar a causa raiz do vício em pornografia, que é um vício com risco de vida, que pode eventualmente deixá-lo depressivo, doente ou mesmo morto. E também adicione os custos de continuar viciado, quanta energia, quanto foco, quanto dinheiro você perderá, quanto tempo de vida, isso é imensurável. Dado tudo isso, R$590 parece um preço justo, não é mesmo? Mas, como já mencionei, o método Quebrando o Ciclo não tem a ver com lucro, claro. É sempre bom ser pago por nossos esforços, mas não é esse o foco aqui. Tudo o que queremos é ajudar você e homens como você a ficar melhor. Isso é o que a minha história e missão significam hoje pra mim. E depois de receber vários e-mails de pessoas com vício, percebi que a maioria não tinha condições de pagar R$590 pelo método. É por isso que não há chance de eu considerar cobrar de você nem perto de R$590 por isso. Apenas hoje, exclusivamente para você que está assistindo essa aula, se você agir agora através deste site e tomar a decisão de investir nessa extraordinária arma contra o vício e pornografia, minha equipe e eu concordamos em dar a você o único tratamento eficaz que nos permitiu finalmente apertar o botão para parar o vício em pornografia por apenas R$297. Mas quer saber o que mais? Eu vou tornar o negócio ainda melhor pra você. Porque sei como é difícil viver frustrado, inseguro, sem energia, sem alegria ou até mesmo depressivo. Pensando nisso, eu configurei um sistema com super desconto pra você. Ou seja, você não terá que pagar R$590, nem mesmo R$297.
somente hoje, você terá acesso imediato ao método Quebrando o Ciclo por apenas 12 parcelas de R$ 15,67 no cartão, somente hoje, ou até as vagas acabarem. E quando as vagas acabarem, o botão Eu Quero Eliminar Meu Vício não estará mais ativo. Clique no botão verde abaixo para garantir sua vaga. Considere este o menor, mas o mais poderoso investimento que você pode fazer em você mesmo. Sim, o método Quebrando o Ciclo pode eliminar o vício em pornografia e lidar com problemas como disfunção erétil, fobia social, falta de energia e depressão. 23 dias seguindo o método podem ser suficientes para quebrar o padrão do comportamento viciante, restaurar rapidamente todo o seu corpo e corrigir as lesões no seu cérebro causadas pela pornografia. Clique no botão de pedido abaixo e você terminará em nossa página de checkout segura. Insira seus dados de pagamento, faça o pedido, em menos de 3 minutos você receberá no seu e-mail os dados de acesso para o método Quebrando o Ciclo. Clique no botão agora, é a única maneira de garantir sua vaga enquanto há tempo. E para te mostrar a confiança que eu tenho no método, eu não vou te dar só 7 dias de garantia, como muitos fazem por aí, porque 7 dias de garantia já é obrigatório pelo Código do Consumidor. Eu vou te dar 30 dias para testar o método gratuitamente. Isso mesmo, se você seguir o método durante 30 dias, passo a passo, executar todas as 3 simples fases, e mesmo assim não conseguir se livrar do vício em pornografia, eu não vou apenas devolver o seu dinheiro, eu vou duplicar. Ou seja, você não receberá apenas o valor que pagou, receberá o dobro. Essa é a confiança que eu tenho no método. Então clique no botão verde abaixo para começar a sua jornada de se livrar do vício. Mas, por favor, saiba que você realmente precisa agir agora. Estamos oferecendo o método Quebrando o Ciclo por apenas R$ 157, apenas para colocar esse produto incrível nas mãos de mais pessoas. Ouça, quando você pensa sobre isso, você realmente só tem 2 opções na sua frente agora, assim como eu tinha algum tempo atrás. Opção 1, pare de ver essa apresentação e sai dessa página. Não faça nada. Continue do jeito que está agora com esses impulsos incontroláveis. O vício por pornografia aumentando, a fraqueza em seu corpo, cansaço, disfunção erétil, falta de produtividade, falta de sexo real, ansiedade, depressão, frustrado porque nada funciona, lutando contra o seu vício por anos ou mesmo décadas, podendo perder seu trabalho, sua família ou sua vida. Você pode não perceber, mas quanto mais tempo você passa imerso nesse vício destrutivo, maior é a dificuldade para sair dele, e mais você destrói seu futuro. Saciar um vício hoje fortalece as conexões neurais relacionadas ao vício. E quanto mais tempo você demora para resolver isso, mais difícil fica para sair desse ciclo vicioso de autodestruição. Ou, opção 2, pegue o método Quebrando o Ciclo agora mesmo sem arriscar nada, e você ficará surpreso com o quão bem ele funciona. Então clique abaixo para fazer sua escolha, insira seus dados de pagamento e faça o pedido agora. Foi um prazer para mim compartilhar minha história e essa descoberta incrível com você hoje. Eu acho que você está pronto para começar agora. Clique abaixo e comece a eliminar seu vício em pornografia hoje.